Malam, malam. 下课没有，老板？走了走了。Esses vídeos acabaram viralizando na internet uns tempos atrás, e eles são descritos como vídeos de mulheres sendo presas em regiões pobres na China devido a se vender no país, o que é uma coisa ilegal na China. Mas será que isso realmente é verdade? Existem favelas na China? E em Hong Kong? Eu coloquei esses vídeos aqui para chamar sua atenção, obviamente, mas eu garanto que vai ser interessante. E esse é um assunto que dá para discutir bastante coisa sobre o que é mostrado pela internet, tanto pelo Ocidente quanto pela própria China, e o que de fato é verdade no país. Esse vídeo aqui é uma continuação da nossa série de vídeos sobre favelas em diversos países, e hoje eu quero fazer um pouco diferente. A China é um país muito imenso, e além disso ela ainda tem algumas regiões administrativas especiais, como Hong Kong, por exemplo. Então eu quero pegar esses dois lugares aqui e comparar lado a lado para entender a diferença brutal entre dois territórios tão próximos em relação a favelas. Esse vídeo não é político, nós não vamos discutir a ideologia de cada país, a gente só vai dar uma olhada aqui na situação de cada lugar. Meu nome é Simon e esse aqui é o Rota Asiática. Favelas na China. Vamos começar desmistificando uma coisa aqui. Quando a gente fala sobre favelas, normalmente a gente pensa nas favelas mais clássicas, como a do Brasil, ou talvez naquelas favelas mais caóticas, como Mumbai. Porém, não existem favelas desse tipo na China. O que existe na China, que mais se aproxima disso, são as chamadas aldeias urbanas. Eu tô aqui te mostrando umas imagens agora. Essas áreas são como pedaços de um passado rural que ficaram presos no tempo, mesmo quando as grandes cidades ao redor se modernizavam muito rápido. Essas aldeias urbanas são uma mistura muito curiosa. Elas têm edifícios que foram construídos de forma improvisada, quase que amontoados um sobre o outro, formando labirintos muito pequenos e becos onde muitos youtubers de viagem gostariam de andar. Alguns desses becos são tão apertados que se você esticar os braços, talvez, dependendo do tamanho do seu braço, você consegue tocar a parede de ambos os lados. A infraestrutura desses lugares é muito básica, para dizer o mínimo, e na maior parte desses lugares não existe uma iluminação muito boa. O interessante aqui é que dá para perceber o contraste grande entre os arranha-céus dos centros da cidade com toda essa construção antiga. As cidades da China cresceram tão rápido que acabaram engolindo essas pequenas vilas e comunidades. Porém, a burocracia e as complexidades da lei acabaram impedindo a remoção ou até mesmo a mudança de algumas dessas áreas. E elas se tornaram essas ilhas urbanas congeladas no tempo. E o mais curioso disso daqui é ver justamente uma figura do passado chinês, construções muito antigas, no mesmo lugar de prédios e construções modernas e toda a cidade ao redor se modernizando. Mas por que eu não digo que isso daqui é uma favela? Bom, a resposta está na própria dinâmica desses lugares. Apesar de ter uma infraestrutura muito precária, a criminalidade não é um problema tão evidente como em favelas em outros lugares do mundo. O controle social muito rígido e as políticas de segurança pública que a China coloca, elas contribuem muito para índices baixíssimos de violência. Isso não significa que não exista problemas nesses lugares, muito pelo contrário. A falta de saneamento adequado, até mesmo alguns serviços mais básicos que têm dificuldade em chegar nesses lugares, são desafios para as pessoas que vivem ali. Mas a criminalidade, como em outras favelas em outros lugares do mundo, não é real, tá? Não acontece da mesma forma. Outro ponto fascinante aqui é a economia local. Nessas aldeias urbanas você vai encontrar uma série de pequenos comércios, como lojinhas de conveniência, oficinas, salões de beleza, até alguns restaurantes improvisados em alguns edifícios. E esses pequenos empreendimentos formam a economia desses lugares.
E a princípio, vendo algumas dessas imagens, eu achei que só moravam pessoas bem pobres nesses lugares. Mas eu encontrei algumas fontes que dizem que muitos dos moradores antigos que viviam nessa região, eles ganharam uma renda considerável ao alugar imóveis para trabalhadores migrantes, que chegam em busca de oportunidades nas grandes cidades. Eu não sei se de fato isso ocorre dessa forma, mas comenta aí se isso é verdade, se você conhece ou vive em um desses lugares. E para você que tá vendo esse vídeo agora e tá meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo. Menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo. Como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. Porém, o que não me faz considerar um lugar desse como favela é que a criminalidade e a falta de segurança não são coisas presentes aqui, como eu te falei antes. Já existiram, sim, grandes movimentos de crime organizado no passado da China, mas ao longo do tempo isso acabou perdendo força. E grande parte dessas organizações, elas foram para regiões como Hong Kong e a Malásia, onde elas conseguiam trabalhar melhor, digamos assim. É algo muito parecido com os Yakuza no Japão atual. Eles ainda existem, mas raramente eles vão se envolver na vida da população ou dos turistas. É praticamente nunca. E eles não são mais como antigamente. Agora, mudando o foco para Hong Kong, aí o buraco é bem mais embaixo. Você já ouviu falar das casas caixão? Bom, se as aldeias urbanas da China já pareceram muito ruins para você, Hong Kong traz uma nova definição de moradia precária. Imagina pessoas vivendo em compartimentos tão pequenos que mal dá para você se deitar direito. São verdadeiros bloquinhos, quartos minúsculos, em edifícios superlotados, onde privacidade é uma coisa praticamente dos sonhos. Hong Kong, apesar de ser um dos lugares mais ricos e desenvolvidos do mundo, guarda uma das maiores contradições entre riqueza e pobreza. De um lado você encontra shoppings de luxo e arranha-céus gigantescos, e de outro você encontra pessoas amontoadas em compartimentos que são menores que um box de banheiro. Essa realidade não é tão visível para turistas ou pelos distritos mais desenvolvidos, mas se você se afastar um pouquinho mais ali das áreas turísticas, você encontra um lado mais sombrio dessa cidade. O ponto mais curioso para mim aqui é que são territórios tão próximos, a China continental e Hong Kong, e ao mesmo tempo lidam com questões de moradia de forma tão diferente. Em um deles, as aldeias urbanas mostram que a urbanização rápida do país e a resistência das comunidades tradicionais ainda geram problemas, mas no outro, as pessoas vivem em lugares que praticamente não têm dignidade de vida. É uma coisa bem triste de se ver. Pobreza na China. Existe pobreza na China? É claro que sim. É um país enorme. Existem sim muitas pessoas que são pobres e têm dificuldades financeiras. Isso existe em tudo quanto é país. Mas é um fato que o país tem feito muitos avanços nos últimos anos para tentar reduzir a pobreza extrema, e isso é uma coisa muito boa, muito louvável. Mas infelizmente isso ainda não acabou com o fato de que existe sim pobreza no país. Quem olha para as cidades grandes como Xangai ou Pequim pode pensar numa China moderna, com grandes arranha-céus, muita tecnologia. Porém, essas aldeias urbanas, elas de alguma forma mostram, elas lembram de que a pobreza e a desigualdade ainda vivem no país.
assim como na maioria dos países. E apesar de não serem favelas propriamente ditas, esses lugares são muito curiosos. Muitos migrantes que saem das zonas rurais em busca de uma vida melhor acabam morando nessas regiões. E elas não têm a pobreza extrema do passado, mas ainda é uma vida cheia de desafios. Os empregos da cidade muitas vezes não são estáveis, e a realidade de quem chega para tentar uma vida melhor nessa região pode incluir viver com um espaço muito pequeno e, em muitos casos, até sem acesso a benefícios sociais nem nada do tipo. No caso de Hong Kong, a situação é ainda mais triste. Aqui a gente tem uma das cidades mais ricas do planeta, mas em meio a tudo isso você encontra realidades que são bem piores do que a China continental. Para muitas famílias, dividir um quarto apertado é a única opção. E o acesso a coisas que deveriam ser básicas, como água limpa ou serviços de saúde, não é garantido para todo mundo. E é curioso que, na China, mesmo nesses lugares mais pobres e afastados, você não vai encontrar tanto lixo na rua, bagunça e nem lugares tão precários assim quanto essas favelas de Hong Kong. Prostituição na China. Quando a gente fala sobre trabalhos sexuais na China Ocidental, é um tema bem complicado. Por lá, a prostituição é oficialmente ilegal. Mas isso não quer dizer que você não vai encontrar isso nas cidades. E se você entende o mínimo sobre Ásia em geral, sobre Japão, Coreia do Sul, Tailândia, etc., você já sabe como funciona isso. Especialmente nessas aldeias urbanas e lugares mais afastados, onde a fiscalização não chega tão forte. Agora, é importante dizer que o governo chinês não fecha os olhos para isso. Ao longo das décadas, existiram várias campanhas pesadas para tentar acabar com a prostituição. E por muito tempo, as penalidades foram muito severas. Sabe aqueles vídeos que aparecem online mostrando mulheres sendo presas por suposta atividade desse tipo? Pois é, eles existem. Mas a questão é que não dá para verificar a veracidade deles. Não tem como eu saber se esses vídeos realmente aconteceram por causa disso, de onde eles são, qual que é o contexto disso. Eu vou deixar para vocês aí tirarem suas próprias conclusões. A situação em Hong Kong, por outro lado, é bem mais complicada. Lá, a prostituição não é exatamente ilegal. Porém, atividades do tipo bordéis ou exploração, isso sim são crimes diante da lei. E o curioso é que Hong Kong, mesmo sendo um dos centros mais ricos do mundo, existe uma diferença muito grande entre a vida das pessoas. Nos bairros superpopulosos, onde as pessoas vivem em espaços minúsculos e a vida é bem mais complicada, você vai encontrar cenários que podem facilitar esse tipo de trabalho que a gente está falando. Às vezes como uma única saída para quem não tem muitas opções. Então você vai encontrar diversos vídeos aí sim verídicos de mulheres nas portas das suas casas, até mesmo abordando turistas às vezes, justamente pra... você sabe. Então são situações diferentes, mas ainda assim tristes da mesma forma. Porque geralmente onde existe esse tipo de atividade, existe atividade de outros tipos bem piores e existe muita pobreza e dificuldade de vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria mostrar um pouco aqui, discutir sobre as aldeias urbanas na China e sobre as casas caixão em Hong Kong. São realidades próximas, mas ao mesmo tempo tão diferentes que isso ficou martelando na minha cabeça. A gente viu como que a China continental conseguiu avançar muito no combate à pobreza extrema, mas ao mesmo tempo as aldeias urbanas ainda estão aí, mostrando que nem tudo é tão perfeito quanto parece. Já Hong Kong, aí o negócio é outra história. Um lugar tão rico, com prédios incríveis e tudo mais, mas que esconde uma desigualdade absurda. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Muito bom que você acompanhe aqui os conteúdos do canal. Eu espero que você tenha curtido aí esse vídeo também. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. E se você quer saber por que o Japão está expulsando turistas nos últimos tempos, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo no meio da sua tela. Clica agora e eu te vejo por lá. Até a próxima.